Fé. Você é uma pessoa de fé? Aonde você está colocando a sua fé? O mundo fala muito sobre fé, sobre confiança, sobre crer. Por isso, no programa de hoje, falamos sobre aquilo em torno do qual tudo gira. Que somente a fé em Jesus Cristo é quem nos justifica dos nossos pecados. Fique conosco e nos acompanhe no programa de hoje. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa série de programas em que celebramos a Reforma Protestante, estamos falando sobre as 5 solas, os fundamentos da nossa fé. Somente a fé. Alguns historiadores chamam este princípio da Reforma como a causa material da Reforma, ou seja, aquilo em torno do qual estava toda a controvérsia daqueles dias. Somente a fé é extremamente importante por causa daquilo que Martinho Lutero mesmo leu em Romanos capítulo 1, de que o justo viverá somente pela fé. Somente a fé foi o ponto central para Martinho Lutero e o que provocou toda a controvérsia no século XVI. Você sabe por quê? Porque ela levanta uma pergunta muito simples, mas muito importante ao mesmo tempo. Como um Deus justo, santo e perfeito pode justificar pecadores como eu e você? Somente a fé é um ponto importante para nós, porque esta é uma resolução, um princípio sobre o qual a igreja está. E aonde a igreja está de pé ou cai. Esse princípio nos diz que não são as nossas obras que nos justificam diante de Deus, mas sim Deus, pela fé, nos justifica nos méritos e na justiça de Jesus Cristo. Esse ponto foi importante para Martinho Lutero há mais de 500 anos e continua sendo importante para todos nós, que afirmamos com convicção de que não somos justificados pelo que fazemos, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Mas também para nós a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A justificação pela fé, então, nos lembra que não são pelos nossos méritos, mas é por causa da obra de Deus em Jesus Cristo. Somente a fé
é a engrenagem que move a nossa vida cristã. Por sabermos que a justiça de Cristo é imputada a nós. Não porque merecemos, mas porque Deus entregou o seu Filho, justo, perfeito e santo, para morrer no lugar de pecadores injustos como eu e você. Essa foi uma doutrina, um ponto muito importante na vida de Martinho Lutero, que, como ele mesmo diz, esta doutrina é a cabeça e a pedra de esquina. Ela sozinha produz, nutre, constrói, preserva e defende a Igreja de Deus. E sem ela, a Igreja de Deus não pode existir por uma hora. O artigo da justificação é o mestre e o príncipe, o senhor, governante e o juiz sobre todo tipo de doutrina. Ela preserva e governa toda a doutrina da Igreja e levanta nossa consciência diante de Deus. Irei com ele me encontrar e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Um dos lemas da Reforma Protestante é somente a fé. E uma pergunta que eu quero te fazer é: você tem fé? O que é fé para você? É muito comum a gente basear a nossa vida naquela máxima de tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Eu não sei se você já pensou nisso. O fato é que muitas pessoas, e talvez você que esteja aqui nos assistindo, entende fé de uma maneira diferente daquela que a Bíblia coloca a respeito da fé em Cristo Jesus.
fé, para muita gente, é acreditar, ter um pensamento positivo, pensar que você pode vencer na vida ou conquistar determinados sonhos e passe então a pensar naquilo, a batalhar por aquilo que você deseja e almeja. Isso também se reflete muitas vezes dentro da questão religiosa. Eu tenho fé em Deus que as coisas vão dar certo. Eu tenho fé em Deus que um dia o Senhor vai me trazer paz dentro de casa, vai resolver os problemas da minha família. Tenho fé em Deus que eu vou conseguir alcançar aquele determinado sonho tão almejado. Mas esse não é o sentido real da fé que nós vemos dentro da Bíblia. E quando nós olhamos para o texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, no versículo 1, ele começa dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu quero te convidar a refletir comigo a respeito disso. Que fé é essa? Essa fé específica que a palavra de Deus diz é uma fé relacionada à salvação em Cristo Jesus. É você crer em Jesus como seu Salvador. É você crer que Ele pagou o preço no seu lugar. E talvez você esteja criando na sua cabeça e agora inúmeras perguntas, mas nos salvou de quê? Por que eu preciso de ter fé em um Salvador? Essa é a fé primária de todas as coisas. O fato é que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vemos lá no início, no livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e olhou para trás e disse que tudo era muito bom, tudo era perfeito. Pouco depois, nós vemos os nossos primeiros pais, Adão e Eva, sendo tentados pelo inimigo das nossas almas e caindo naquela tentação. Eles pecam, eles desobedecem a Deus, eles perdem o rumo da coisa certa, do andamento correto diante de Deus. E a partir daquele momento, eles morrem. E aquilo é algo que reflete em nossas vidas até hoje. Desde essa atitude dos nossos primeiros pais, nos tornamos pecadores. E todos nós, desde o nascimento, somos pecadores. Desde a concepção, somos pecadores. Então, quando você pensa em um lindo bebezinho, recém-nascido, ou antes mesmo de nascer, você pensa em um ser pecador, que carrega em seu DNA uma rebeldia contra o Senhor Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então a tendência do nosso coração é de praticar coisas ruins, coisas distantes de Deus. E talvez você esteja pensando assim: não, mas eu conheço tanta gente boa, eu mesmo sou uma pessoa muito boa. Mas mesmo exercendo atitudes boas aos nossos olhos, nós temos o pecado dentro de nós e estamos em constante rebeldia contra Deus. E esse pecado, criado pelos nossos primeiros pais, executado pelos nossos primeiros pais, esse pecado criou um abismo entre Deus e nós, entre nós e Deus. E esse abismo só pode ser transposto, só pode ser preenchido por causa de Cristo. Veja só, nós temos um castigo sobre nós. Nós temos uma sentença sobre nós de pecadores, de rebeldes, de culpados diante de Deus pelas nossas obras terríveis. E o que acontece quando Jesus vem é que Ele recebe sobre Ele toda a condenação e toda a culpa pelos nossos pecados. E Ele morre na cruz do Calvário, pagando o preço do meu pecado e do seu pecado. Então, quando nós exercemos fé em Jesus, a fé verdadeira, nós estamos de fato declarando e crendo nisso, crendo que Ele pagou o preço que eu devia diante de Deus. Essa é a fé verdadeira. É você acreditar que Ele é aquele que te salvou e que por meio dele você é salvo, não por causa das suas obras. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai fazer essa diferenciação entre fé e boas obras. E em dado momento, ele vai trabalhar com essa questão aqui na Bíblia e nas cartas que ele escreve. E uma coisa interessante é que nós não somos salvos pelas nossas obras.
Em hipótese nenhuma, não importa o que você faça, você consegue alcançar salvação diante de Deus por causa das suas práticas, daquilo que você faz, do fato de você ser bom e de fazer boas ações, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Somente essa fé é capaz de te salvar da condenação eterna e te levar a um novo céu e nova terra, juntamente com o Senhor, na segunda vinda de Cristo. E agora, nesse exato momento, quando você declara essa fé em Cristo Jesus, você já faz parte do reino de Deus, você já faz parte da família do Senhor por adoção, como sendo filho de Deus. E isso é maravilhoso demais. Você precisa se entregar a Jesus, você precisa crer em Jesus, ter essa fé verdadeira no Senhor Jesus. E é interessante que até mesmo no Antigo Testamento, nós tínhamos essa fé no Senhor para a salvação. Todos aqueles que estavam no Antigo Testamento, vivendo sob a lei de Moisés, eles não tiveram seus pecados perdoados por causa das suas obras ou por conta dos animais que eram sacrificados para a remissão de pecados. Mas eles também tinham fé em Jesus Cristo e na obra que seria executada na cruz do Calvário. E cada um daqueles animais que eram sacrificados apontavam para aquele Messias que viria e que derramaria o seu sangue para pagar a dívida do pecado do homem com Deus. Portanto, fé é você crer nessa máxima de que você não pode nada, não pode executar nada ou fazer nada para a sua própria salvação, mas você deposita essa crença total de que Jesus é aquele que pagou o preço da sua salvação diante de Deus, o nosso Senhor. É o momento de você entregar a sua vida numa fé verdadeira diante de Deus, de você confessar o Senhor Jesus como sendo o seu Salvador. Não tenha fé na vida, não tenha fé nas suas obras, não tenha fé em Deus como sendo uma fé cega, mas tenha fé em Deus como Jesus Cristo, tendo pago pelo seu pecado diante de Deus, o nosso Senhor. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir a palavra de Deus e talvez a pergunta seja a mesma. Como Deus pode justificar um pecador como eu? Deus faz isso mediante a fé em Jesus Cristo, que não é algo que vem de nós, mas é um dom que vem dele. Eu quero orar por você que precisa se arrepender dos seus pecados, confessar talvez todo o seu esforço que tem sido em vão para ser aceito por Deus e confessar tantas outras falhas que talvez te afaste da verdadeira fé ou da verdadeira justiça. A autojustificação não é a resposta. Por isso me acompanhe nessa oração, para que Deus, pela sua graça e pela fé que Ele pode gerar em seu coração, o faça crer em Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque nós, pecadores que somos, não somos justificados por aquilo que fazemos diante de Ti, mas somos justificados pela fé que é dom do Senhor, plantada em nosso coração. Uma fé que tem como objeto a Jesus Cristo, aquele por meio de quem o Senhor realiza todas as coisas e já as realizou na cruz e na ressurreição, nos prometendo, ó Pai, nos tornar seus filhos e nos justificar, não pela nossa autojustiça, mas pela justiça perfeita de Jesus. Ajude aquele e aquela que nos acompanha e que se autojustifica e que pensa que essa é a resposta. Mas não, ó Deus, que eles vejam que a Tua justiça através de Jesus é a única resposta para suas falhas e pecados e também para a resposta que envolve a aceitação do Senhor por nós. Ó Deus, que o Senhor assim nos abençoe e que todos que nos assistem nesse momento possam enxergar que é somente mediante a fé que somos justificados diante do Senhor e que o Senhor assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
poderoso tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração ou pedir para fazer parte da nossa lista de transmissão? É muito simples, basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela e enviar o seu pedido de oração ou pedir para receber as informações da nossa igreja. E é claro, você também pode acompanhar todas as nossas atividades pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você e pela sua companhia durante todo o nosso programa. Se você perdeu alguma parte, ministração da palavra ou alguma canção,
você pode nos acompanhar todos os sábados às 12h30 e às 21h30. E também assistir todos os programas que já gravamos até aqui pelo nosso canal no YouTube. Que a sua fé esteja firmada na perfeição da justiça de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.